Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um programa Humanamente, a parceria da Band News FM e o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, sempre com a análise médica do Dr. Daniel Barros. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Tudo, tudo jóia, Rô, obrigado. Vamos aí para mais uma semana discutindo a saúde mental e ajudando os ouvintes a encontrar caminhos, né? Hoje vai ser bem sobre isso, encontrar caminhos. É, exatamente, aliás, com dúvidas que a gente recebe com muita frequência aqui no Humanamente. E acredite, viu, tem muita gente que acha que terapia, tratamento psiquiátrico é coisa de gente rica. Isso muito embora aproximadamente 4% da população brasileira apresente transtornos graves e persistentes. A gente tem uma estimativa de em torno de 12 milhões de brasileiros que necessitam de algum tipo de cuidado em saúde mental. O SUS conta com mais de 3 mil centros de atenção psicossocial, CAPS, espalhados pelo país. No programa de hoje, a gente vai se debruçar sobre os tratamentos de saúde mental disponíveis na rede pública de saúde brasileira. Nós recebemos mais uma vez o Dr. Leon Garcia, médico e psiquiatra formado pela Faculdade de Medicina da USP, figura de grande relevância tanto na clínica médica quanto na formação de políticas públicas em saúde mental e drogas aqui no país. Doutor Leon, muito obrigada por mais uma vez nos atender e bater um papo com a gente no Humanamente. Obrigado pelo convite e estamos aí para ajudar a população a encontrar os caminhos para se cuidar melhor da sua saúde mental. Leon, essa foi justamente uma ideia que a gente teve aqui, uma demanda, porque humanamente essa parceria que a gente tem entre o Instituto de Psiquiatria, né, do Hospital das Clínicas, da USP, aqui em São Paulo, e a Band News FM. Então, muitas vezes a gente traz pessoas aqui de grupos especializados que falam de ambulatórios, né, muito específicos, de transtornos que são bastante particulares, e nem sempre isso está disponível, né, na população geral, não está disponível na comunidade, não está disponível em todas as cidades em que o Humanamente chega. E as pessoas perguntam, tá bom, mas e eu? Como é que eu me trato? Onde eu encontro um tratamento? Como é que eu posso cuidar da minha saúde mental? Então a gente quis fazer esse programa mais amplo, né, pensando no cuidado, como a gente tem falado aqui, da saúde mental da população geral. Então, assim, se a gente pensar o primeiro passo, né? O ouvinte está lá em qualquer cidade, pequena, média, tá? Espalhado pelo Brasil, e ele tem uma dúvida. Eu não sei se eu estou bem, eu humanamente, eu não sei se eu estou bem, eu acho que eu precisava de uma avaliação. Qual que é o primeiro passo que ele pode encontrar em praticamente qualquer lugar do Brasil? Olha, eu acho que o primeiro passo, se alguém não está se sentindo bem na sua saúde mental, está triste, está nervoso, está irritado, né, seria procurar um médico de família, um médico generalista. A unidade básica de saúde, a unidade de saúde da família, esses nomes variam um pouco no Brasil, mas essa primeira atenção à saúde é a linha de frente do atendimento também na área de saúde mental. E muitas vezes vai procurar aquele médico de família que já o conhece, já conhece essa pessoa, então pode ter um parâmetro, mesmo que ele não seja um especialista em saúde mental. Então é importante dizer isso, né? Os médicos generalistas, né, os enfermeiros e as enfermeiras das equipes de saúde da família têm condições de reconhecer esses problemas e muitas vezes de oferecer um cuidado. Muitas unidades básicas de saúde, muitos postinhos de saúde, como a gente fala mais popularmente, tem um grupo de saúde mental, às vezes tem um grupo de caminhada, de atividade física, mas que também fala de saúde mental. Alguns podem oferecer alguns atendimentos individuais, se for necessário. Então, essa primeira linha de frente é importante, por quê? Porque ela é que está presente em todos os municípios do Brasil, né? Está mais perto da casa da pessoa e estabelece uma conexão com a vida das pessoas. Agora, tem algumas situações que são mais urgentes, mais graves, né? E para isso, o SUS oferece um serviço especializado de saúde mental que se chama Centro de Atenção Psicossocial, a gente conhece pela sigla, CAPS, e os CAPS estão presentes em mais de 1.000 municípios, mas não estão em todos os municípios brasileiros, né? E eles oferecem um atendimento também
sem eu posso bater na porta do CAPS, entrar lá no CAPS e ser atendido, mesmo que eu não tenha um encaminhamento. Isso é importante. É uma decisão de facilitar o acesso das pessoas. Aquelas pessoas que já estão com um sofrimento um pouco mais intenso, que acham que não dá para esperar para falar no postinho, ou que foi falar no posto com o médico e o médico recomendou ir até o CAPS, né? Então, essas pessoas vindo ao CAPS vão ser atendidas, normalmente são atendidas na hora, tem uma primeira conversa com o profissional na hora, que a partir daí, então, vai avaliar as necessidades e tomar outras iniciativas que sejam importantes, necessárias para o cuidado. Só, Rô, antes de você perguntar, para a gente entender este fluxo, pode acontecer também, Leon, de essa pessoa, então, está preocupada, ela ouviu aqui um programa, a gente falando sobre depressão ou alguma coisa assim, ela bate na porta do CAPS, passa por essa avaliação, pode acontecer de o CAPS falar, bom, isso de fato precisa de um tratamento, mas tem uma complexidade menor, e essa pessoa ser encaminhada para o médico da saúde ou o posto de saúde perto de casa para ser tratado lá também. Não necessariamente ela vai, só porque bateu na porta do CAPS, ficar se tratando no CAPS, é isso? Isso mesmo, né? O profissional do CAPS vai avaliar isso e vai, dependendo da situação, achar que ela vai conseguir um atendimento mais rápido, mais breve, se ela procurar o posto de saúde, né? E é importante dizer que os profissionais de CAPS e de posto de saúde, eles conversam entre eles também. Eu trabalho no CAPS. Uma vez por mês, eu vou num posto de saúde lá do centro da cidade de São Paulo, e converso com os profissionais do posto de saúde, da unidade básica de saúde, sobre as situações que eles encontraram que acharam um pouco mais difíceis, que querem ter a opinião de um especialista, ou que eventualmente querem encaminhar para o CAPS, ou às vezes até que querem pedir que a gente faça uma visita na casa da pessoa. Então, essa conversa, ela deve existir entre a atenção primária à saúde, a unidade básica de saúde, e a atenção de saúde mental mais especializada, que é o CAPS. Sim, inclusive a gente foi às redes sociais, nossa sala digital preparou um levantamento para a gente entender, pegar um pouco da temperatura do que as pessoas buscam na internet sobre esse assunto em relação ao atendimento de saúde mental no SUS. E vamos mostrar aqui as artes, para quem está no YouTube, eu vou contando para quem está no rádio. Primeiro sobre o CAPS, né? Muitas perguntas de como funciona, quem pode ser atendido, os tipos, se tem psiquiatra, como faz a internação. O doutor Leon já respondeu a maioria, mas a gente vai falar de internação também no próximo bloco. Tem uma segunda tela que também mostra que as pessoas vão à internet para buscar psicólogos no SUS. Psicólogo é a terceira busca mais feita quando as pessoas buscam como conseguir algum serviço na saúde pública brasileira. Em primeiro lugar, bariátrica, cirurgia plástica. Em terceiro lugar, as buscas por psicólogos na rede pública. Tem uma terceira arte ainda que mostram as perguntas sobre psicólogos no SUS, como conseguir, se é bom, qual é o papel do psicólogo no SUS, se as UBSs têm psicólogos também. E agora também uma última arte que mostra pra gente que o interesse por terapia no SUS, buscando psicólogos no sistema público, tem patamar recorde, começou um crescimento mais acentuado depois da pandemia em 2020 e agora em 2025 atingiu o pico também, desde 2010, né? Esse aumento vem vindo numa crescente. Leon, apareceu no primeiro bloco as perguntas que as pessoas fazem, né, que as pessoas estão buscando aí na rede social, enfim, na internet, no Google, sobre o tratamento para a sua saúde mental. E é curioso que apareceu muita busca sobre tratamento psicológico, né? Muitas vezes a gente fala de saúde mental, a gente já pensa logo no médico, a gente falou do médico de família, você citou ali até os enfermeiros, mas a gente sabe que o tratamento em saúde mental ele é multidisciplinar e inclui o tratamento psicológico, não é? Então, eu queria saber como é que fica essa integração, se de fato tem psicólogo no SUS, né? Se a pessoa fazer a sua terapia individual, se a terapia é sempre em grupo, se tem no postinho de saúde, ou se só vai ter psicólogo no CAPS, como é que isso está funcionando de forma geral? Olha, o Brasil é um país muito grande, então tem diferenças, né? Mas, no geral, existem profissionais no posto de saúde, nas unidades básicas, psicólogos, muitos têm assistentes sociais, alguns vão ter terapeutas ocupacionais, ou seja, tem profissionais que trabalham no campo da saúde mental, sem utilizar o referencial médico exclusivamente.
Então, é possível encontrar formas de atendimento psicológico individual, grupo, ou atividades, oficinas que envolvem o trabalho psicológico de saúde mental nas unidades básicas nos postos de saúde. E a mesma coisa aí valendo para os CAPs, né? Onde você vai ter uma gama maior de profissionais. Tem educador físico, por exemplo, que trabalha no CAPs, mas ele trabalha numa perspectiva de saúde mental, porque a gente sabe que a atividade física, ela faz bem para a saúde mental, e a gente sabe que, às vezes, algumas pessoas que têm questões de saúde mental vão precisar de uma atividade física mais dirigida, né? Vão precisar de um educador físico que esteja preparado para lidar com situações, com como essas pessoas interagem e agem. E é por isso que os educadores físicos também são bem-vindos num serviço de saúde mental. Doutor, em que casos... Quer ir, doutor? Não, vai lá, desculpa. Tá. E, doutor, em que casos a internação psiquiátrica pelo SUS é indicada? Olha, aí depende de uma avaliação tanto da condição de saúde mental da pessoa, quanto do suporte que ela tem da família, né? Hoje, o que se tenta fazer? Se tenta utilizar a internação como um último recurso, né? Por quê? Porque afastar a pessoa de casa, né, sempre pode ser traumático, né? Às vezes pode ser muito necessário, né? Às vezes até o que alivia o conflito e a crise, né? Mas a gente tenta sempre ir lidando com as situações de crise, às vezes passando, por exemplo, num CAPS. Você pode, antes de tentar uma internação, convidar essa pessoa para vir todos os dias ao CAPS e passar o dia todo lá e voltar para casa só para dormir. Essa é uma possibilidade, né? Se isso não dá certo, se você já sabe que isso não dá certo, você pode já pedir para ela fazer a internação no CAPS. Muita gente não sabe que os CAPS, eles têm internação. A gente dá um nome diferente à internação do CAPS, a gente prefere chamar de acolhimento, justamente para diferenciar do hospital, mas os CAPS, eles ficam com pacientes 24 horas por uma semana, 10 dias, 2 semanas, né? O tempo que for necessário para lidar com essa situação de crise. Tanto os CAPs que funcionam para crianças e adolescentes, quanto os CAPs que funcionam para adultos, e aqueles CAPs para adultos que se especializam nas condições, os problemas ligados ao uso de álcool e outras drogas. Tem também as internações nos hospitais gerais, né? Hoje há uma prioridade de fazer a internação no CAPS ou na enfermaria de saúde mental do Hospital Geral, né? Isso porque a gente está fazendo uma mudança no Brasil, que já leva muitos anos, que se iniciou nos anos 90, né, de sair do modelo do manicômio, daquele asilo psiquiátrico, né, que tinha milhares de pessoas internadas que passavam a vida toda lá, em condições muito precárias, desconectadas das suas comunidades, das suas famílias. A gente está mudando esse modelo, né? É um processo gradual para não gerar falta de assistência, para um modelo onde a internação está mais perto da casa das pessoas, no CAPS ou nos hospitais gerais, né? Então, essa é uma transição. Ainda existem hospitais psiquiátricos no Brasil, então há um cuidado para se cuidar da qualidade desses hospitais, e eles também são ainda uma possibilidade de internação dentro da rede do SUS. No CAPS, você comentou, a pessoa ela pode permanecer eventualmente em observação ali, acolhida, mas isso também tem um prazo mais curto, né, Leon? Às vezes, tem uma coisa que não foi citada também aqui, Leon, que eventualmente são prontos-socorros, né? Você falou do Hospital Geral, eventualmente uma pessoa em crise, uma pessoa que do nada começa a alterar o comportamento muito subitamente, às vezes é levada para um pronto-socorro, né? Um pronto-socorro geral, é o que tem ali, né, naquele primeiro momento, e a partir dali se inicia uma jornada em saúde mental, e a pessoa pode ser avaliada ali, naquele lugar, se tiver eventualmente um psiquiatra, ou então, a partir dali, ela vai ser encaminhada para onde tiver um psiquiatra mais perto, e nesse caso, imagino que seja um CAPS, que aí vai dizer se vai ficar em observação, ou se vai para uma internação, ou se vai para casa. O fluxo é mais ou menos esse? Tem esse caminho de entrada também via pronto-socorro? Tem esse caminho de entrada via pronto-socorro, que fica reservado para situações, como diz o nome, né, de que precisa de socorro, urgência, emergência, às vezes é levado pelo SAMU, né? E aí, a partir daí, isso vai
vai se pensar numa internação, então vai ser transferido para uma enfermaria no hospital geral, a pessoa já é atendida no CAPS, vão fazer contato com o CAPS onde ela é atendida para transferir ela para o CAPS, né? Ou se ela não é atendida ainda no CAPS, pode descobrir qual seria o CAPS que atende aquele bairro para fazer a ponte com o CAPS, né? A gente sempre vai tentar fazer primeiro o cuidado da crise com aqueles profissionais que já conhecem a pessoa. Porque você sabe, Daniel, que isso economiza muito tempo, né? E muito tratamento desnecessário. Quando a gente já conhece aquela pessoa, a gente já sabe o que vai dar, já sabe como tratar, ela também tem mais confiança, né? A crise da pessoa que fica agitada, está com medo, às vezes se resolve na confiança que ela tem com o profissional. Então, a gente procura sempre trazer o cuidado da crise para a equipe que conhece, a equipe do CAPS. Quando não deu, foi no meio da madrugada, o CAPS não está aberto, vai para o pronto-socorro. Assim que puder, vai para o CAPS, vai para o pronto-socorro, vai para a UPA, né? Alguns pronto-socorros e UPAs têm psiquiatras, têm equipe de saúde mental, vão fazer esse cuidado, né? Mas tem essas possibilidades todas. Uma delas é o SAMU. É importante saber, eu posso chamar o SAMU se eu estou com uma pessoa que está numa crise muito forte em casa, está se machucando, está ameaçando se machucar, eu não sei o que fazer, eu posso chamar o SAMU para essas situações. O SAMU vai estar preparado para ir lá conversar com essa pessoa e levá-la até um serviço, se for necessário. E doutor, há acompanhamento psicológico contínuo no SUS? Como garantir que a pessoa não suma do sistema? Olha, a continuidade é fundamental, né, para o cuidado em saúde mental. A gente sabe que as questões de saúde mental não se resolvem assim em poucos dias ou poucas semanas, né? Então é um esforço grande dos serviços, né? Os serviços até têm a responsabilidade de procurar as pessoas quando elas deixam de ir, porque também tem esse outro lado, né? Às vezes eu estou me sentindo bem, aí eu não marco o meu retorno lá com o doutor Daniel e vou deixando a coisa passar. Aí ligo para ele no meio da madrugada, desesperado, quando a coisa ficou difícil, né? Mas os profissionais no SUS, as equipes têm essa obrigação de tentar procurar as pessoas. A continuidade, às vezes as pessoas se atrapalham. Puxa, eu comecei o tratamento no CAPS e depois me encaminharam lá para o posto de saúde. Mas isso não é uma interrupção do tratamento, é só uma maneira de otimizar os recursos do SUS que são escassos. Às vezes está numa situação que já pode ser acompanhado no posto de saúde. Tem continuidade de tratamento de terapia, de tratamentos individuais? Tem continuidade. Tudo isso é possível, vai depender dos recursos que estão disponíveis em cada município e vai depender da situação que a pessoa está passando, do que pede como forma de cuidado aquilo que ela está passando. Leon, eu queria agora voltar, né? No primeiro bloco a gente falou de forma geral, no segundo bloco um pouco mais sobre tratamentos psicológicos, internação, mas voltando para o tema mais médico, como é que está na rede pública, de novo, né, de forma geral, a gente sempre fala aqui, o Brasil é imenso, ele é muito heterogêneo, mas, em princípio, de forma geral, existem remédios disponibilizados pelo SUS para tratar os transtornos mentais? Porque a gente sabe que tem insulina, por exemplo, né, para diabetes, tem vacina para prevenir várias doenças. Existem também alguns remédios que são usados para tratar depressão, para tratar ansiedade, para tratar o transtorno bipolar, esquizofrenia, enfim, isso está disponível na rede pública? Olha, os remédios de forma geral estão disponíveis. Eu diria que a maioria dos remédios importantes, a grande maioria dos remédios importantes, está disponível na rede pública. O próprio Ministério da Saúde tem uma lista de remédios essenciais que ele fornece. Mas é aquela história, você já ouviu, assim, que foi num lugar pedir um suco e o sujeito disse, tem, mas está em falta, né? Então, infelizmente, tem, mas muitas vezes está em falta, né? Os municípios, os estados, até mesmo o Ministério, por razões de falta de recurso, de se atrapalhar na hora de renovar os contratos de compra de medicação, às vezes até porque alguns remédios saem de linha, né? Nem sempre consegue manter a continuidade da medicação. Isso é muito ruim, claro, é ruim para o diabetes, é ruim para a pressão alta, é ruim para a depressão, é ruim para os quadros de psicose, né?
E a gente fica incomodado porque a gente sabe que o remédio existe, ele é comprado, né, mas às vezes fica 15 dias, um mês faltando. O que eu sempre digo para os meus pacientes é reclame, proteste, faça ouvidoria, né? Ligue para a Band News para dizer, olha, está faltando remédio lá no meu posto de saúde, porque se não houver reclamação, se a gente não pressionar, né, o poder público a mandar recursos para conseguir comprar os remédios, né, esses recursos vão para outro lugar. Lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, tem um monte de gente pressionando por recurso, cada um para a sua área, né? É subsídio para isso, isenção de imposto para aquilo. Então, nós que usamos o SUS temos que fazer a nossa pressão para dizer, olha, nós precisamos de mais orçamento para a saúde, não pode cortar dinheiro da saúde. Porque cortar dinheiro da saúde ou não deixar o orçamento da saúde crescer como deve, né, tem como consequência prática faltar remédio lá na ponta para aquela pessoa que melhorou pra caramba tomando remédio, né, fez a diferença na vida da família dela, fez a diferença entre ela voltar a trabalhar, a produzir, a ser feliz, né? E aí falta medicação e volta tudo atrás, e a gente perde o que conseguiu, e desmoraliza, e às vezes você ficou convencendo um tempão a pessoa a tomar remédio, aí ela diz, olha, tá vendo, não adianta, quando melhora, aí eu não consigo pegar a medicação, é um prejuízo muito grande. Isso só se resolve a gente valorizando o SUS e exigindo, né, que esse fornecimento de remédio seja regular. E pode mandar mesmo aqui para a nossa central de ouvintes Ricardo Boechat quando faltar remédio na rede pública, que a gente vai atrás, viu? Pelo 11 999 592 100. Ô, doutor Leon, e nesse sentido, até para a gente começar já uma parte mais conclusiva, final aqui do programa, o que é que funciona bem na rede pública quando a gente trata de saúde mental? O que mais precisa ser valorizado? Olha, eu acho que a ideia de nós criarmos serviços como os CAPs, que são serviços que têm que funcionar perto de onde as pessoas moram, que são porta aberta, que não precisa levar encaminhamento, que precisa dar uma resposta para a pessoa na hora, que se precisar cuidar daquela pessoa no momento de crise, pode internar no próprio serviço, onde ela vai ser cuidada pelas pessoas que já conhecem ela e que vão continuar cuidando dela ao longo da vida dela pelo tempo que for necessário. Essa ideia de um serviço de base comunitária, ela é muito importante, né? Ela é muito importante, ela é o caminho apontado por todos os grandes estudiosos, ela é essa mudança que o Brasil fez de valorizar esse serviço, é elogiado pela Organização Mundial da Saúde, então esse é um caminho para se investir. Agora, a gente não tem CAP suficiente, nem aqui na cidade de São Paulo, que é uma cidade rica, imagine em outros lugares com menos recursos, né? Mas, de novo, nós precisamos batalhar por isso. Nós tivemos um grande avanço na saúde pública brasileira com o Programa Saúde da Família, a Estratégia Saúde da Família, né? Ele foi se expandindo pelo país, né? Nós podemos ter também esse mesmo avanço com os CAPs, com a atenção psicossocial, com essa rede que chega mais perto das pessoas e facilita o acesso delas ao tratamento. Acho que essa é a ideia, essa é a prática, sobretudo, né, que a gente tem que incentivar e valorizar e formar profissionais para isso, né? A gente tem falta de profissionais qualificados, né? Tem falta psiquiatra em CAPs aqui na cidade de São Paulo, de novo, um centro que forma muitos psiquiatras por ano, né? Imagine em espaços mais distantes. Então, nós precisamos conseguir formar mais psiquiatras, mais médicos, formar médicos de família que entendam também de saúde mental, né? Formar enfermeiros da saúde da família que entendam de saúde mental, dividir mais com os enfermeiros esse trabalho de cuidado dos problemas de saúde mental mais comuns do cotidiano das pessoas, de quem está começando a ter problema com bebida, por exemplo, de quem passou por uma perda e ficou muito triste, muito deprimido, mas pode se resolver isso com um acolhimento, com um grupo de conversa, um grupo de fala, uma atividade física mais dirigida, enfim. A gente tem que investir tanto em pessoas, em formação, quanto na ampliação do número de serviços dentro desse modelo de trabalhar perto de onde as pessoas vivem e de porta aberta. Eu lembrei que quando eu era residente, a gente não comenta isso muito por aqui, mas o Leão foi meu chefe na residência, né? Olha! Isso há alguns anos atrás. Pois é, e a gente tinha um grupo, o Leão coordenava um grupo que justamente
no qual os clínicos gerais em formação aqui no Hospital das Clínicas, né, os residentes de clínica geral passavam no Instituto de Psiquiatria justamente para serem capacitados no manejo dos transtornos mentais. Eu acho que é isso também que tem que ser muito... precisa ter um esforço mais ativo nisso, né, Leon? Nunca vai ter psiquiatra para o tanto de depressão que vai ter no Brasil ou no mundo, né? A gente precisa que outros recursos e outras formas de abordar isso, seja com formas de acolhimento, não médicas, e mesmo médicas, não dependam só dos especialistas, né? Com certeza. Você sabe que esse grupo aí, que formava clínicos gerais, foi o que me despertou o interesse pela saúde pública, né? A partir daí, a ideia foi pensar em formar os médicos de família, né? E depois, estudando, a gente vai vendo que tem muitas experiências em que enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde conseguem levar grupos de conversa que têm uma efetividade para melhorar a saúde mental da população, né? Então, temos que continuar investindo nisso e entender também que saúde mental não se faz só com tratamento e com cuidado, né? Mas também com melhora das condições de vida. Eu não posso deixar de citar um estudo epidemiológico muito importante que saiu, publicado por pesquisadores de Harvard e da Fundação Oswaldo Cruz, né, que mostrou que o Bolsa Família, receber o Bolsa Família para uma família que precisa, reduz o risco de suicídio. Então, veja só que importante isso, né? Garantir uma renda mínima para pessoas que estão vivendo ali no limite da linha de pobreza reduz a chance de suicídio. E se reduz o suicídio, certamente está reduzindo depressão, ansiedade e uso de substâncias também, né? Então, temos que lembrar disso, que precisa cuidar do ambiente em geral, das condições econômicas, de favorecer o convívio familiar, que as pessoas tenham tempo, né? Jornada de trabalho menor, menos tempo de deslocamento nas cidades, tudo isso também faz parte de trabalhar pela saúde mental da população. É isso aí, temos falado por aqui, né, Roberta, de não só olhar o CPF, mas também olhar o CEP, olhar o todo, né? É isso mesmo. Sem dúvida, doutor Leon, doutor Daniel Barros, a gente tem que encerrar a conversa por aqui hoje. Mais um programa Humanamente, hoje falando sobre o acesso a tratamento de saúde mental pelo SUS. Doutor Leon, muito obrigada pela conversa, pela entrevista aqui no Humanamente, mais uma. E te esperamos futuramente em próximos programas também sobre outros assuntos importantes. Bom trabalho por aí. Eu que agradeço e até uma próxima vez. Um abraço para vocês. Doutor Daniel Valeu, Barros, Leon, um abraço. Obrigada, até semana que vem. Valeu, Rô, um beijo, até semana que vem.